no áudio. 2, 3. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente veio com mais um episódio do Pod School. Meu nome é Roger. Meu nome é Luciano. Meu nome é Marcos. E hoje a gente vai conversar e trocar uma ideia sobre saúde mental com uma psicóloga. A gente vai trocar ideias sobre a saúde mental e o que isso é importante na nossa vida. Tu fez faculdade onde? Aqui na Unisul. Aqui na Unisul? Mas foi quanto tempo de faculdade? Eu fiz a faculdade em 5 anos. 5 anos. Mas por que passou, tipo... Peraí. Vocês nem apresentaram, Júlia? Ser humano perto de ti aí. Ô, Roger, que eu falei medo também. Ô, faz tudo, pô. Tu desenrolou bem. Não precisa voltar. Desenrolou bem. O pai é foda, né? Vai, bem sincero. Não, mas ó, bora eu vou começar. lá pegar o café, mas ó, desenrola, tipo... Ô, traz um cafezinho, né? O que que a cap... Viu? Ah, mas é fraquinho. A abelha tá brava, hein? Bora. Ó, apresenta a Júlia, faz tudo certinho no padrão. Bora. Tá. Pode começar. Vamos dar uma tava, né? Depois Não precisa bater palma, não. Bora começar de novo, né? Pode só. Tá. 1, 2, 3. Só começa, Roger. 2. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente veio com mais um episódio do Pod School. Caralho, Viemos deu viemos branco. comunicar aqui mais um episódio do Pod School. E hoje a gente tá aqui com a psicóloga, que a gente tava palestra lá embaixo. E... Qual é o seu nome? Não. Vocês estão deixando ele nervoso. Ei, vocês parem de rir. Posso me apresentar? Pode? Eu sou a Júlia Nascimento, sou psicóloga clínica e eu sou orientadora profissional. Tu é natural aqui de Tubarão? Sou natural aqui de Tubarão, estudei aqui. Estudou aqui no Sedup? Não, estudei ali na Unifontes. Na Fontes? Isso. Ah, sim. E o que passou assim na tua cabeça assim, pra fazer a faculdade de psicologia? Então, eu queria muito poder ajudar as pessoas. Eu fazia teatro antes da faculdade e eu gostava muito de entender aquele efeito que tinha com as pessoas que estavam ali. E aí eu percebi que teatro podia ajudar na saúde das pessoas, fazer elas se sentirem bem. E aí a partir dali eu comecei a pesquisar, A gostar, estudar sim. um pouquinho mais Aí e parei ali na Fez a faculdade psicologia. de psicologia. E aí eu fui pra psicologia. Mas teve algo que marcou tu assim pra poder fazer isso? Como que é? Tipo, um incentivo, tipo, não tava fazendo assim um teatro, assim, alguma peça, tipo, tu viu um incentivo assim, tipo, pô, agora eu vou fazer a psicologia. Era mais algo comigo e o que eu via com as outras pessoas. Sim. De que eu me sentia muito bem fazendo aquilo ali. E querendo ajudar o próximo. Isso, parecia que aquilo dali, eu estar naquela peça, naqueles personagens, fazia os meus problemas desaparecerem. E ajudando os outros também, né? Isso, e aí eu pensava que, poxa, posso usar isso daqui pra ajudar outras pessoas. Sim. De que se eu me sinto assim, outras pessoas também podem se sentir dessa forma. Sim. E realmente, com meus colegas de elenco, assim, né, a gente sentia essa mesma vibe. Assim, muito legal. Mas todos ali, né? Tu falou, ele relatou que fazia o teatro, todos ali seguiram na psicologia? Não. Hoje a gente tem pessoal de farmácia, direito, ou Sim. tem alguns que seguiram, né? Sim. No teatro. E- Tô bem vasto. Sim. E no início, assim, tipo, depois de terminar a faculdade, foi difícil, assim, pra começar na psicologia? Porque, querendo ou não, quando é muito novo, a pessoa fica recuada, né? Tipo, não sabe como que é. Então, eu comecei querendo usar o teatro na psicologia. E aí eu descobri que eu não gostei de usar o teatro na psicologia. Então eu precisei me reinventar aí dentro de como eu poderia ser psicóloga. Sim. Né? E aí comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais sobre a psicologia. Sim. E aí eu gostei muito de trabalhar com adolescente, criança, dentro dessa área de escolas, de questões profissionais. E aí assim que eu me formei, eu logo em seguida já passei no concurso. Então eu já sempre fui muito boa estudando, assim. Sempre tive muito essa habilidade, assim, de conseguir entender e decorar muita coisa, de aprender muito fácil, né? Então pra mim era muito fácil questões de prova, eu sempre gostei muito de fazer, foi tranquilo. E aí logo em seguida me formei. E antes de eu colar o meu grau, de ter o meu diploma mesmo, eu já tinha passado 2 processos seletivos, assim, que eu já consegui logo de cara entrar no mercado de trabalho. O que é difícil para ter esse começo. Né, para começar a trabalhar logo com a tua profissão é muito difícil. É muito difícil, né? Porque é um começo, tipo, a pessoa, tipo, tu é nova no mercado, assim, dando sempre, né? Há 5 anos atrás, tu era muito nova no mercado e o pessoal não te conhecia. Sim, não foi logo de cara que eu tive pacientes, algo assim, né? Eu fui ter minha primeira paciente depois de formada, depois de uns
Deu uns 4 meses, 5 meses que eu comecei a divulgar tudo, aí eu fui ter uma paciente. Aham. Né? Aí foi Então, criando, né? foi desenvolvendo assim, mas ainda assim, né? Hoje eu já consegui sair do processo seletivo que eu estava para ficar só na clínica, né? Que hoje eu estou atuando ali na ProLife, desenvolvimento humano. Aham. E aí a gente conseguiu fazer essa migração de estar somente com a clínica, mas ainda assim é muito difícil. Para quem está saindo logo ali da faculdade, já vai ter, não, vou ter ali um monte de paciente me esperando, Sim, né? É muito difícil a gente conseguir atingir, né? É agenda lotada, então é muito difícil para a gente poder ter esse processo. E é até bom, tipo, fazer a psicologia, que tinha relatado antes, e, tipo, pra conversar com os adolescentes, crianças assim, pra saber como que funciona, assim, o mundo de hoje em dia, né? Tipo, tá se atualizando. E eu sempre gostei muito disso, porque eu sempre tive muito contato com o pessoal mais novo, com adolescente, sempre gostei muito de conversar. Eu tenho muitos contatos assim, com pessoas mais novas mesmo, né? Tenho uma irmã pequenininha hoje que eu tô acompanhando ela crescer e é muito diferente, né? Tudo muda muito rápido. E eu sempre gostei de conversar coisas que muitas pessoas não gostavam, pessoas da minha idade, assim. Não tenho paciência com adolescente. Eu não, sempre gostei de conversar com adolescente. De Entender como funcionava a cabeça da pessoa, né? Tipo, tu era uma cabeça. pessoa assim mais velha assim, tipo, adolescente de 15, 16 anos. E eu gostava de entrar naquele mundo, de entender o que tá passando Saber por o que se aquela... passa ali. Exatamente, porque é muito legal, porque é muita coisa diferente de quando eu era adolescente. Né? De quando eu era adolescente, não se tinha tanta... As coisas que... acessos, conexões. Muda demais, né? Tipo, da geração pra cá, tipo, pra parar na tua adolescência, tipo, era uma época. Agora na nossa época, né? Tipo, na nossa adolescência é diferente. Sim. A gente já vem numa geração já de mais tecnologia, né? Tipo, muito avançada. Eu, na minha adolescência, não tinha celular. Sim. Então eu só tinha mas eu já tinha o meu computador. Sim. Né? Então toda a minha conexão, eu não tinha celular para levar para a escola, para acesso à Hoje em dia a internet. gente já tem, né? Exatamente. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, a primeira coisa, eu chegava em casa, eu ligava o computador, eu ia pro site da Capricho e Atrevida ver o horóscopo. Né? Então hoje não tem mais a Capricho e a Atrevida, que eram revistas. Sim. Né? Então hoje vocês vão abrir o Instagram, vocês não vão entrar num site para ver alguma coisa. Vocês vão abrir o Instagram e vai ter o TikTok e vai estar o tudo ali. TikTok, Instagram, TikTok. Hoje em dia, tipo, as crianças de hoje em dia usam muito Instagram e TikTok, assim, pra ficar vendo vídeo, assim, né, com entretenimento, assim. Eu tava pensando, eu tenho uma frase muito marcante pra mim, quando eu tava usando na palestra, eu percebo que aos poucos eu preciso mudar. Porque a minha geração reclamava no Twitter. Talvez a geração de vocês não usem mais tanto o Twitter como a minha ainda usa. Né? Então esses padrões estão mudando e é normal, né? De uma geração para outra e ir se adaptando. Mas até chegar, tipo, no ponto aí hoje, demorou muito? Como assim? Tipo assim, ó, o processo da faculdade, assim, demorou bastante tempo pra te chegar nesse nível? É um processo, né? Lógico, eu não sou quem eu entrei na faculdade, né? Sim. E eu também não vou ser daqui a 10 anos quem eu sou hoje. Sim. Né? Não é a pessoa, Então- tipo, entrou na faculdade, saiu e já sou o psicólogo mais top de Tubarão. Não, nossa, não, bem longe disso. Sim, né? Eu reconheço, assim, eu gosto muito do que eu faço. Sim. Né? Então eu sou apaixonado por isso que eu Por sou. isso que sempre tem gente, tipo, meu pai é empresário, e ele sempre fala, faça o que tu, tipo, faz o que tu gosta, sabe? Tipo, não importa o dinheiro. Tipo, tu gostando de fazer o teu trabalho, assim, tu pode evoluindo e pode, né, querendo ou não, ser remunerado mais ainda, né? Exatamente. E isso eu gosto muito de conversar também com os meus pacientes que fazem parte da orientação profissional, né? De que não importa aquilo que tu escolha, mas tu precisa estar gostando de escolher aquilo dali. Sim, sim. Né? Então, pra ti escolher uma profissão, poxa, tu vai ter que trabalhar naquilo dali, tu vai ter que acordar todo dia pra fazer aquilo dali. Né? E por que não pode escolher algo que tu vá fazer porque tu gosta? Sim. Né? Mas a psicologia também pode ajudar nesse caso. Tipo assim, ó, eu quero fazer algo só porque eu não gosto. Então porque eu preciso fazer muito aquilo, que é muito importante. Então acho que pode ajudar também, né? A ter um controle maior. Porque o que acontece? Quando a gente faz algo que a gente não gosta, é porque a gente está fazendo para atingir um objetivo. Sim. Né? Então a gente tem uma meta. E a gente vai trabalhar com aquela meta. É aquilo dali que vai me motivar. Né? Não é passar por aquilo dali, porque passar por aquilo ali é difícil. Vamos supor, vir pra escola é ruim. Vir pra escola é muito chato, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que passar o dia inteiro aqui, né? Tem que aguentar um monte de professor, um monte de coisa que a gente precisa fazer. Então, passar por isso é difícil. Sim, eu falei nesse Principalmente pra quem mora longe, tipo, eu moro em Bituba, e eu venho pra Tubarão todo dia, de ônibus. Só que eu sei que pra chegar aonde eu quero, para ter uma profissão, para ter a vida que eu quero, para ter o meu projeto de vida, de quem eu quero ser, eu preciso passar por isso aqui. Sim. Né? Então, isso daqui não é o que eu vou querer da minha vida.
mas é o processo que vai me fazer chegar aonde eu quero estar. Amadurecendo, né? Sim. Exatamente. E aí a gente vai usar esses desafios, né, Etapas que a gente tem também, no dia a dia e reconhecer as etapas. E isso vai me possibilitar me direcionar para onde eu quero estar. Sim. E aí vai vir essa motivação, né? Então, poxa, eu não quero ter que estudar para aquela prova de física, né? Aham. É ruim, é chato, eu não gosto de exatas, odeio exatas. Só que, posso não ter que usar mais depois da minha vida escolar aquilo ali? Provavelmente. Porém, para aquele momento e para chegar aonde você tem que chegar, que você quer chegar, vai precisar passar por aquilo dali. E aí eu sempre digo, a gente tem duas opções. Ou fazer uma vez bem feito, ou ter que fazer 2 vezes empurrando pela barriga. Né? Então por que eu vou ter que estudar para a prova, depois estudar para a recuperação, se eu posso estudar de uma vez, dedicar menos tempo Depois fica e livre. depois ficar livre, né? E passar o tempo com as coisas que eu realmente quero. É. Sim, sim. Né? Então são prioridades que a gente precisa estabelecer direcionando as nossas metas. Né? Então qual a meta que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E a psicologia ajuda nisso, para a gente poder clarear e trabalhar nessa motivação. Sim. A psicologia não, porque muita gente tem a psicologia como aquilo que vai ajudar só nas doenças mentais, né? Vai ajudar só a ansiedade e depressão. Sim. E não é bem assim, né? Hoje a psicologia trabalha muito mais com outras questões do que provavelmente com depressão e ansiedade. Né? Eu trabalho muito mais com esse direcionamento de motivação, de saber quem eu quero ser, de entender realmente a trabalhar o autoconhecimento. Sim. Isso é Então, Acho o que, caminho tipo, a seguir também. acho que também a psicologia tipo, serve bastante com gente, tipo, crianças que acham que é difícil se lidar, porque eu também tenho tipo, o TDAH, né? TDAH. Eu tenho o déficit de atenção. E eu fazia psicólogo quando eu era criança. E no início foi tipo, muito difícil tipo, de se adaptar, porque tipo, tomar remédio controlado. Eu tomava Ritalina ali, hoje em dia eu tomo Venance. Mas é muito difícil de se adaptar, tipo, porque tipo, em toda a tua volta é um monte de pessoas normais, né? E tu tem aquele transtorno de atenção, tipo, o professor tá passando uma coisa, mas não tá batendo o lápis. Aí tu fica, para o lápis. E tipo, não consegue ficar parado. Tipo, se tu fica parado, tu tá batendo o pé, tu tá pensando em outra coisa, tu tá falando sozinho. A tua cabeça viaja. Aham. E o legal da psicologia é que a gente vai descobrir quais são as estratégias para te ajudar a enfrentar esses desafios. Porque o passarinho vai passar pela janela e tu vai pensar, como vão querer voar. Verdade. Né? É verdade. Então isso passa pela cabeça de quem tem TDAH, né? Sim. Então é importante a gente colocar essa visão e entender quais são as estratégias que a gente pode criar. Sim. E tem estratégias, né? Poxa, se eu tô batendo aqui o pé na cadeira, mas eu preciso mexer o meu pé para poder me concentrar. Sim. Então que tal a gente colocar um elástico na cadeira mesmo, para te poder ficar pressionando aquele elástico ali enquanto tu tá exercitando a escuta com o professor. Sim. Né? Então, tem estratégias que a gente pode criar e pode testar para poder colocar aquela direção que a gente precisa. Só que, para isso, a gente precisa se conhecer. Sim. A gente precisa conhecer quais são as limitações, até onde eu vou. E a pessoa se adaptar, né? Tipo, se aceitar que tem a Exatamente. transtorno. E isso é o principal, né? A gente precisa reconhecer, poxa, se eu tenho TDAH, não é pra ficar preso naquele diagnóstico, né? Eu preciso me enfiar naquela caixinha. Não é isso. O diagnóstico é importante pra gente conhecer as nossas limitações e conhecer como que eu posso me desenvolver para além dessas limitações. Né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um transtorno de espectro autista, né? Ou um TDAH, enfim, outros transtornos de personalidade, conduta, comportamento, né? A gente pode aprender estratégias para facilitar esse convívio. Sim. É muito importante. Eu estudei com um colega meu que ele não tinha um TDAH, mas ele tinha um TDA. Eu acho que é assim que se fala, né? Que é o transtorno de atenção. Isso. E, tu nota, eu com TDAH, hiperatividade. Ele já não tinha hiperatividade, mas ele tinha muita falta de atenção. Sim. Querendo ou não, é muito difícil de se adaptar, se reconhecer que tu tem um problema que quase ninguém, né, tem. Isso. E o interessante é que esses transtornos que a gente coloca como transtorno de aprendizagem, né? Sim. Que eles são transtorno de comportamento, eles vão dificultar o nosso convívio. E quem tem TDAH, TDA, tem uma limitação social muito grande. Sim. Então pode ter dificuldade para poder desenvolver uma amizade, para poder ter um relacionamento e às vezes para até fazer reuniões sociais. Sim. Por exemplo, quem tem TDAH ou TDA pode ter seletividade alimentar.
Então, Sim. ter dificuldade para conseguir consumir alguns alimentos. Aham. Né? Ou vai ter problema com textura, não vai gostar de certos sabores, né? Então, para certas ocasiões, né? Pô, a gente vai lá pedir uma pizza com os amigos, né? Pode ter uma dificuldade, porque não vai conseguir estar comendo ali junto. Quando eu era criança, eu era, tipo, uma pessoa assim, tipo, falando assim, me reconheci, porque eu era uma pessoa muito, sabe, tipo, não comia quase nada. Tipo, era um Nescau, uma bolacha E e aí, já era. não trazia conflito com os teus pais? Trazia. Teus pais não ficavam bravos Sim. ali, se irritavam, né? Justamente, né? Então, isso implica também na nossa questão social e afetiva. Sim. Né? Então, o TDAH, o déficit de atenção, né? Ele não vai implicar só na minha rotina na escola. Ele vai implicar também no meu convívio social. Sim. Influencia muito, né? Sim, E durante a adolescência também é mais difícil, né? Conviver com isso, com TDAH, com TDA. Sim, né? Tanto na adolescência, mas também na vida adulta. Sim. Tá? É porque, esse é difícil de qualquer maneira, porque cada faixa da vida vai ter os seus desafios, né? Na adolescência, tu tem que ir pra escola, mas quando for adulto, vai ter que trabalhar. Sim, vai ter a mesma dificuldade, né? Vai ter essa dificuldade. Porque vai estar no meio presente. de outras pessoas. Exatamente. Mas eu acho que... Só que dentro da adolescência tem a grande questão de que o cérebro não está formado. É. Então, Ainda tá aprendendo, né? tá aprendendo, o corpo não está 100% pronto ainda. Então, é uma chuva hormonal que Sim. está acontecendo. Né? Então, tem outros aspectos que também influenciam. Deve precisar de um empurrãozinho, é isso que a psicologia faz. Ela dá um É foco, esse que a psicologia faz. Juntamente com, às vezes, quando necessário, né, a medicação. Né? Porque a medicação, às vezes, se faz necessária. Não é em todos os casos. Sim. Né, que a medicação precisa ser colocada, né? Mas quando se faz necessário, é preciso colocar ela ali. E eu tenho uma dúvida sobre a psicologia. O adulto, ele procura menos do que, por exemplo, um adolescente, assim, se tratar com um psicólogo, com alguma dificuldade? Não, até que não. Não? Porque, É porque a adolescência é uma parte mais difícil, né, da pessoa, assim, com dificuldade de se socializar, assim. A pessoa que é mais quieta, ela acaba tendo mais dificuldade, assim, de conversar com outras pessoas, aí procura um psicólogo. Já o adulto não, né? Acho que a vida adulta também deve ter, porque, tipo, a vida adulta, tipo, tu conhece mais o mundo, tipo, quando tu é criança, teu mundo é fechado, tipo, é tu, tua casa, atividade da escola e dormir. Tipo, quando o mundo adulto, eu acho que não. É mais problemas de família, um parente que é muito apegado e acaba falecendo, né, infelizmente. Alguma coisa de trabalho, acho que a pessoa procura, assim, alguma ajuda. mas isso é bem variado, né? Por quê? O adolescente, ele não consegue buscar sozinho. Ele vai precisar dos pais. Sim. Né? E até ele reconhecer que precisa de ajuda e pedir para os pais, ele tem esse movimento onde às vezes alguns pais não aceitam, isso que é besteira, né? Ai, não, isso aí é frescura, vai passar. Né? E isso acontece, a gente sabe o que acontece. Sim. Né? Pessoal, O adulto já não, o adulto percebeu, ele tem o dinheiro dele, ele vai lá e paga. Sim. Né? Ele vai lá e procura. Ele consegue fazer esse movimento. O adolescente não consegue fazer esse movimento sozinho. Né? Mas o que ajuda no desenvolvimento da pessoa? Depende. Porque, tipo assim, ó, eu... Ó, vocês vão ver muito eu falando depende, tá? É que depende de cada pessoa, né? Depende de Mas, cada tipo assim, ó, pessoa. eu fui uma pessoa que... Meu pai sempre, tipo, gostou de... Eu fiquei meio preso dentro de casa por conta de algumas coisas. E isso eu senti que afetou no desenvolvimento, entendeu? E daí quando eu comecei a descobrir o mundo, tipo, já era meio tardezinho, assim. E daí eu teria alguma dica, assim, alguma coisa? Então, isso vai ter que ser algo bem particular teu. Né? Então tem que te entender mesmo, para saber até onde foram essas limitações. Né? Mas algo que a gente pode colocar é que às vezes os pais, né, querem ou super proteger, Isso aí mesmo. ou privar de certas coisas, e é onde vem um equívoco. Né? Sim, Porque a pessoa ou ela fica com medo de se experimentar quando tem a liberdade, Isso é verdade. ou ela quer experimentar de tudo. Sim. Também. E aí vem aquela vontade de, meu Deus, eu quero testar tudo. Não tive tempo de fazer, Agora não tem. consegui, agora eu vou aproveitar. Mas aí é onde mora o risco, né? Porque às vezes não entendem uma consequência de fazer aquilo ali. Né? E aí é onde está o perigo que pode acabar se envolvendo em coisas que não são Mas legais. sempre tem alguma coisa prendendo também, assim, por conta dessas Depende, limitações. né? Depende. Pode ter algo ali, algo até meio subconsciente, assim, né? Que a gente não perceba claramente, mas que tenha uma influência. Né? Então pode acontecer alguns mecanismos, às vezes, de defesa que a gente mesmo cria. Daí o que limpa isso é o tempo.
O processo, o autoconhecimento, né? O a gente reconhecer, entender, amadurecer. Né? Então tem vários pontos, né? Por exemplo, se tu entrar em psicoterapia, talvez a gente consiga observar onde é que são esses pontos, até onde vai os teus limites, até que ponto isso te afetou, essa tua criação te afetou. Né? Então depende muito de cada pessoa. Entendeu? Quis entender? E, tipo, ali, tipo, no pós-pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia foi muito trágica pra todo mundo. Eu, infelizmente, perdi meu avô por causa da Covid. Mas, tipo, ali no pós-pandemia, muita gente, assim, procurou bastante psicóloga, assim, que às vezes teve algum trauma, tipo, perdeu uma mãe ou um pai, sabe? Teve um boom de procura à saúde mental, né? Tanto por essas questões de luto, né? Essas pessoas que acabaram passando também perder familiar, né, dentro disso. Tudo isso é muito difícil, mas também muitas pessoas começaram a se perceber, né? Depois de passarem ali 2 anos praticamente dentro de casa, né? Ou trabalhando, se arriscando, precisando trabalhar porque precisava sobreviver. Não falou que teu pai é empresário, né? Então, como é que ele ia parar de trabalhar? Se ele tinha que cuidar da família, né? Às vezes funcionários, então precisaram se adaptar a trabalhar de formas diferentes. Minha mãe é técnica de enfermagem, então ela precisou trabalhar em linha de frente durante ali a pandemia. E isso foi muito difícil para todo mundo, porque ela chegava em casa, ela tinha que correr pro banho, não podia encostar em nada, né? Então era uma ansiedade, um medo muito constante, né? E isso fez com que as pessoas se reconhecessem como pessoas com necessidade de buscar auxílio. Né? Mental, né? Auxílio mental, Principalmente no começo, né, da pandemia, que aí todo mundo ficava trancado dentro de casa, mal saía para ir no mercado. E aí a psicologia veio com essa possibilidade, né? E ainda bem que a gente tem essas tecnologias, né? De se colocar no lugar online. E aí foi onde ela conseguiu crescer. Né? Realmente de ter essa busca pela saúde mental de maneira online. Né? Também teve algumas pessoas que foram buscar por conta, principalmente na área da saúde, pelo adoecimento pelo trabalho. Né? E aí acabaram pelo pessoal da saúde tendo que trabalhar demais, né, por exemplo, eles ficaram com muitas questões relacionadas ao trabalho. Então, síndrome de Burnout apareceu demais, né? Síndrome de Burnout é um excesso de estresse e cansaço pelo trabalho. Então, foi uma das doenças que mais apareceram ali pós-pandemia. E a pessoa sente esse impacto, porque a pessoa é social. Nada vir uma pandemia assim, a pessoa começa a, tipo, ficar mais pra trás. Daí a pessoa sente, dá uma coisa mental? Muito. Então a pessoa, às vezes, quem tinha dificuldade de ter interação social. Piorou mais ainda. Piorou mais ainda, né? Porque antes da pandemia ela tinha aquela exposição. E no pós-pandemia veio aquele bloqueio e ela se retraiu tudo de novo. Depois pra voltar? Pra voltar é muito mais difícil. Né? E aí foi onde é necessário buscar ajuda, né? Mas a pandemia, esse isolamento, trouxe muito adoecimento de diferentes formas para as pessoas. Né? Então impactou muita gente. E é interessante que ela impactou, às vezes, não só na questão psicológica de adoecimento, mas em como elas iam fazer as escolhas de vida dela. Né? O meu processo do meu TCC da faculdade, para conseguir me formar, eu estudei sobre o processo de escolha de quem ia ingressar na faculdade durante a pandemia. Então, como foi escolher a profissão durante aquele momento? Né? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Tipo, poxa, o que eu vou escolher agora? O mundo pode acabar a qualquer momento. Né? Então, o mercado de trabalho precisou se atualizar. Como é que eu vou fazer essa minha escolha? Né? E era uma loucura assim na época, né? Tipo, meu pai ele é dono de farmácia. E, tipo, depois veio as regras, assim, cada município vinha, tipo, regra. Distanciamento de 1 metro e tal, tipo, lá ele teve que se adaptar com tudo. Mas mesmo assim, lá, nós todos lá em casa, a gente pegou a Covid. Isso aí, tipo, chegava em casa, tipo, ia pro banheiro direto, já tomar um banho, tipo, é difícil, assim, se adaptar, né? Assim, pelo mundo novo, assim, porque é um choque pra todo mundo, né? Sim, com certeza. E é necessário se adaptar. Porém, a adaptação é difícil, né? E a gente sofre para se adaptar, porque a gente precisa ter essa mudança. E eu acho que a psicologia foi um dos poucos trabalhos assim que tiveram um aumento na pandemia, né? Ficou trancado dentro do quarto e tal. Aí, pós-pandemia, tipo com vacina e tal, você acha que teve uma queda na procura ou não? Não uma queda, mas pode até ser. Depende.
botar ali na balança, eu acho que continuaria no mesmo, né? Porque, tipo, pensar assim, pós-pandemia, tipo, agora eu acho que eu vou procurar uma ajuda porque um parente meu morreu e, tipo, eu tô meio mal, né? Só que as pessoas procuraram, porém, com o passar da pandemia, o ritmo voltou. O ritmo normal voltou. Sim. E aí talvez tenha perdido a prioridade de novo. Né? Sim. Então, poxa, na pandemia a gente só tinha a gente. Né? Não tinha uma festa para se distrair. Né? Não tinha um cinema para ir. Né? Não dava para ir no shopping passar o tempo. Não. Né? Então a gente só tinha nós mesmos e o nosso problema e a internet. Né? E com esse pós-pandemia, né, a gente conseguiu, né, outras possibilidades, né, para desviar essa atenção. Então, talvez essa prioridade do cuidado da saúde mental tenha baixado um pouquinho. E na pandemia, então, foi aí onde aumentou, né? Que a pessoa estava em casa, daí aqueles problemas familiares, aquelas coisas ali que, tipo, vai aumentando e Sim. ocasionou tudo isso. Isso. Eu não vou saber dizer assim, né? Porque cada realidade é uma realidade diferente, né? Cada psicólogo percebe, né? Mas o que a gente identifica, né? É que as pessoas estão com outras prioridades, né? Às vezes não estão conseguindo investir porque a economia sofreu muito, né? Ficou muito abalada. Foi uma queda muito grande, né? Porque foi um choque para todo mundo. Sim, foi um choque muito grande. E aí, poxa, eu vou ter que investir lá tantos reais mensais em cuidado com a saúde mental. Então, ficou difícil para esse lado, né? De precisar se adaptar a essa nova economia, né? As novas possibilidades. Foi, querendo ou não, tipo, o auge, assim, de tudo foi a pandemia da Covid, né? Vai ser um marco, assim, para sempre, né? Um marco para a história, realmente, né? Que a gente vivenciou. Sim, foi um negócio muito grande, assim. E uma dúvida que eu tenho é que, quando você tinha o quê? Uns 16 anos, assim, quando começou a querer fazer psicologia? Não, não, tinha 17. 17? E os seus pais apoiavam? Porque como que era naquela época a psicologia? Então. Fazer psicologia? Para os meus pais, foi um alívio porque eu desisti de fazer teatro. Você ia Chegou esse continuar ponto. de teatro, né? Então, poxa, ela não vai querer fazer arte, já é um avanço, né? Então, pra eles, eles tinham muito aquela cabeça um pouco fechada. Mas, uma questão é que eles olharam pra mim e falaram: tu já viu psicóloga com carro bom? Sim. Né? Não tem psicóloga com carro bom, é muito difícil. Uma psicóloga que ganha bem, você vai ter um carro zero, né? E eu brinco com meu namorado, bem na nossa hora, tá difícil pra comprar um carro. Tá muito caro pra comprar um carro. Né? Então a gente precisou pensar nessa questão, né? E aí eu tenho uma prima que ela é muito bem sucedida e ela é engenheira química. Né? E aí pra eles, eu era muito boa em exatas. Né? Então, poxa, faz engenharia química, ó, já tem até lugar pra trabalhar. Já tá tudo certo, já tem um exemplo aí da tua prima, ganha bem pra caramba, tem um trabalho super estável, é fácil de arranjar emprego, né? Ela tem um carro bom. Né? E aí, mas eu não queria aquilo ali. E aí, pra eles, foi um pouco, mas eles sempre me apoiaram assim, nas minhas escolhas, então, tu quer isso mesmo? Tá, mas é tu que vai sofrer as consequências dessa tua escolha. Se for passar trabalho, é tu que vai passar trabalho. A gente vai estar aqui pra te ajudar. Mas é tu que vai ter as consequências dessas suas escolhas. Isso daí sempre me deixaram muito claro. Sim, sempre foram abrindo caminho, tipo, faz, mas lá na frente tu vai ver o que causou, né? Exatamente. E até eles sempre me apoiaram muito, assim, né? Então, poxa, se eu percebesse que durante alguns momentos, né, a gente tem umas crises existenciais, né? Durante a graduação a gente teve, pensei, né? Pô, será que isso aqui realmente é pra mim? Sim. E eles estavam lá pra me apoiar. Não, tu quer mudar? Não tem problema tu mudar. Né? A gente vai te ajudar aqui, tá tudo bem. Né? Eu me formei, se eu quisesse mudar totalmente a minha trajetória agora, eles iriam super me apoiar. E isso é muito legal, ter essa base, né? E a gente precisa disso. A gente precisa ter esse suporte, né? E às vezes esse suporte pode não ser os pais, às vezes esse suporte pode ser avô, tio, amigos. Com quem convive, né, assim, né? No dia a dia. Com essas pessoas, a gente precisa, nós somos os seres humanos, né? São pessoas que precisam de outras pessoas. Né? Então a gente precisa ter um suporte que vem de alguém. Né? E não necessariamente precisa ser a família. Sim. Né? Mas a gente precisa ter alguém que vá dar essa ajuda. Sim. E a psicologia, tipo assim, ela ajuda a pessoa própria? Como assim? Tipo assim, a pessoa própria pode se tratar sendo psicóloga? Não. Infelizmente não. Precisa Né? Sabe aquela frase de psicólogo precisa de um psicólogo? É real. É real? É real.
Todo psicólogo vai ter um psicólogo lá por trás, né? Seja ali no processo psicoterapêutico dele, seja em supervisão, em ajudas, né? A gente faz muitos grupos de estudos, né? Então, onde a gente fala sobre as nossas profissões para outros psicólogos, né? Então, sobre as nossas frustrações do dia a dia, né? Os desafios que a gente tem. E aí é onde a gente consegue ter essa ajuda, né? E acaba sendo um processo também que nos auxilia, né? Então, com as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Até os psicólogos têm problema, então. Até os psicólogos têm problemas, infelizmente. Mas como seria chato se não tivesse um problema pra gente superar também. Né? Então a gente precisa ter alguma dificuldade ali. Eu brinco quando às vezes eu faço algumas palestras, algumas capacitações sobre inteligência emocional, né? A gente precisa ter todas as emoções. Se a gente fosse feliz o tempo todo, a gente estava doente. Graça. Não teria graça. Né? Então a gente precisa sim, sentir o medo, a gente precisa sentir a tristeza que vem, a gente precisa sentir a alegria, A felicidade, assim. a felicidade, né? Então, poxa, se a gente fosse feliz o tempo todo, o que a gente iria buscar? Ele seria sem graça. E não existiria aquela felicidade também, né? Porque todo mundo seria feliz. Pois é, exatamente. Chegou o café. Ai, ai, ai. Perigo, perigo, perigo. Cuidado, tá quente. Ah, Nem na hora de fazer café. Ai, eu quero um cafezinho, por favor. Ai, eu quero sem açúcar mesmo. Posso pôr aqui? Pode. O café tá ruim, tá? Peraí que eu tenho que aparecer em todo podcast. Vou cortar. Tem um pãozinho, Se quiser, tem um mel. Pode. Pausa pro cafezinho. Pausa para o café. Ô, fica de olho aí na Cuidado pra não derramar, Marquinhos. O café tá bom? O café tá bom, tá bom. Não fica nervoso. Quem foi que fez o café? O Fernando? Foi o Fernando que fez o café? Ih, gente. Ele trabalha pra nós, gente. Não sei se tá muito. o leite tá bom. Ô, Marquinhos, posso café? Não. Tá gravando tudo. Tá gravando? Acho que pode continuar, né? A gente vai tomar um Pode, café eu tomando conversando. café e vou conversando. E você sempre gostou de fazer palestras assim? Isso vem do teatro? Eu sempre gostei, isso vem de teatro. Eu faço, na verdade, eu tô no palco desde pequenininha. Sim. Então, eu do teatro eu fazia dança, sempre estive ali, sempre gostei de aparecer, né? Então, eu sempre gostei ali de ser muito visível. E com o tempo, né, dentro do teatro, essas habilidades, né, de falar, De se comunicar, né? E você tinha dificuldade de se comunicar antes do teatro? Nunca tive dificuldade, assim, eu sempre fui muito dada, assim, né? Bem solta, assim, conversava com todo Acho que no mundo. teatro, assim, tipo, querendo ou não, vai crescendo assim, tipo, pô, vai se adaptando, tipo, não é aquela pessoa tímida, tipo, chega em um lugar e, tipo, não conversa, sabe? Tipo, chega e já Mas conversa com todo mundo, aí, assim. aí é que tá uma questão engraçada. Eu sou assim quando eu tenho a propriedade no assunto. Eu tenho dificuldade social. Sério? É. Se eu estiver numa roda de amigos, né, eu chego lá assim, eu sou mais tímida. Sim. Mas quando é pra conversar, conversar de psicologia, conversar Nossa, ou em outros tem assuntos, gosto. assim, eu adoro. Sim. Eu adoro falar sobre Mas isso, isso né? é, assim, um lado bom, assim, da psicologia, né? Tipo, bater um papo. É, exatamente. Eu tenho essa facilidade para esse ponto, assim. E eu sempre adorei de poder me expressar, de poder falar dessa forma. Então eu tenho uma dificuldade social, né? De poder, poxa, ali, onde eu vou estar como a Júlia. Né? Sim. Quando eu sou a Júlia, não sou a psicóloga Júlia, né? Então eu tenho essa dificuldade com meus. Não, obrigada. Só um cafezinho pra mim. Então eu tenho essa dificuldade com os meus papéis, né? E isso muita gente tem. Sim. Muitas pessoas têm essa mesma questão, né? De poder se entender como a identidade, né, da pessoa e às vezes se dá bem em outros momentos, mas às vezes não é um mais difícil. Né? E eu tenho essa mesma trava. Né? Não quer dizer que eu não consiga sair, né? Eu me bloqueei a ponto de adoecer ou algo assim, né? Mas eu fico mais timidazinha, assim, mais quietinha. É. Mas eu sempre gostei, né, então, desse meio de palestras, assim. Eu tenho um sonho, né, o meu propósito, assim, de vida é conseguir chegar a dar aula. Né, de dar aula em universidades, dentro de Ah, professora, assim, de psicologia, né? Isso. Fazer Não tanto nem preciso ser em psicologia, assim, Sim, né? sim. Mas eu gosto muito de transmitir, assim, o conteúdo, Ensinar, de tipo, ensinar. A se Ensinar o comunicar. pessoal, assim, né? Tipo, se tornarem novos psicólogos. De se entenderem mesmo, né? De poder
entender sobre profissões, né? Essa área das profissões hoje é que mais me encanta, né? E quando eu falo sobre, por exemplo, planejamento de carreira, Uhum. a gente pode ter, ó, vocês hoje não têm o projeto de vida, né? Sim, como sim. aula, imagine uma psicóloga podendo dar uma aula dessa, né? Então, às vezes, né, a gente sonha aí, né? Sendo um psicólogo podendo dar uma aula dessa, né? Pra mim seria um sonho se eu conseguisse dar uma aula dessa para um monte de adolescente, pra mim seria incrível. Acho que até mesmo a faculdade, tipo, tu sendo assim, professor assim, de faculdade, pessoal de psicologia, Sim. vai abrindo o pessoal, tipo, sabe? Tipo, acho que pessoas que não tiverem, assim, psicólogo, assim, quando era criança, adolescente, tipo, tá na faculdade, mas, assim, tá aprendendo o que é, tipo, tá, né, se descobrindo, assim, alguns problemas pessoais que tu já teve, sabe como superar, assim, porque tu tá ensinando, assim, né? Aham, não, E exatamente. também tem mais preparação, né? Porque, muitas vezes também o professor de plano de vida, tipo, ele usa uma área, mas tu já usa outra. Tipo, a parte social, desenvolver o cérebro. E Exatamente. trabalha mais com a parte social, né? Não tem essa coisa de trabalho, de prova, não tecnicamente, né? É mas- mais a ver com conversa. Hoje o projeto de vida, na disciplina, vocês não têm prova, né? Não. Não. A gente é trabalha- cobrado naquela metodologia padrão de ensino, Não, né? ensino não é E é assim, o que é ensino muito social. legal. É mais social né? conversar, É é mais realmente a medida de avaliação, né? É o autoconhecimento de vocês, né? É vocês mesmos que têm que se avaliar. Né? E isso é interessante, porque quando a gente coloca o aluno para ter essa metodologia ativa, né? De que ele mesmo vai se avaliar, a gente não está pronto. Não está preparada. A gente percebe. Porque hoje, até hoje, vocês estavam prontos apenas para receber conteúdos. Vocês eram a cabecinha aberta ali, né? Que os professores iam lá enchendo de conteúdo, vocês tinham que decorar tudo ali para poder colocar na prova e tirar uma nota boa na prova. Sim. Só que quando entra essa disciplina de projeto de vida, é vocês que precisam pensar. Sim. Não é uma coisa pronta que vocês têm uma fórmula apenas para decorar. É vocês que têm que se conhecer. E como é que a gente mensura isso? E como é que a gente se prepara para algo onde eu vou fazer aquilo que eu quero fazer? Porque a gente não é ensinado a fazer o que a gente quer na escola, a gente faz o que é obrigado a fazer na escola. Só que aí a gente se arrepende lá na frente. Porque às vezes a gente não dá valor. Agora, nesse momento. E muitas vezes também a obrigação é um bloqueio também, às vezes. Sim, exatamente. Né? É obrigado a fazer aquilo dali, né? Só que é aquela questão de volta de novo até onde a gente quer chegar. Até que ponto essa obrigação precisa ser uma obrigação ou um destino para onde eu quero chegar. Né? Sim. Então, passar por aqui, poxa, se eu estou passando por aqui, eu tenho que estar aqui, por que eu não vou aproveitar o máximo que eu estou passando por aqui? Se eu tenho essa possibilidade de ter essa disciplina, de entender um pouco mais sobre o meu desenvolvimento, sobre os processos que fazem eu refletir sobre como que eu me construí no mundo, por que eu não vou me jogar de cabeça e entender como realmente é Aprender, isso? né? Como funciona. Isso, para poder me ajudar mesmo, Sim. porque essa disciplina foi criada justamente para poder auxiliar, né, o cérebro do adolescente. Sim. Né? Então, poxa, se eu tô tendo essa oportunidade de fazer isso agora, por que eu não vou me dedicar? Né? Pensando lá na frente. Agora, eu sei que é muito difícil para os adolescentes ter essa cabeça, né? Porque não tem a maturidade. Não. Essa geração nossa de hoje em dia, bem se dizer assim, é jogada. Tipo, não quer, tipo, vive hoje, mas não sabe o que você amanhã. Não pensa em faculdade, né? Muitos não pensam em faculdade, que antigamente era bem diferente, né? Pensa em trabalhar com os pais, assim, não... Antigamente eu acho que, tipo assim, chegava assim, tipo, meus pais hoje falam, na época deles foram assim, né? E eles me ensinam assim, tipo, chegava nos teus 16, 17 anos, tá, vamos fazer o Enem, o que tu vai querer fazer na faculdade, entendeu? Vamos começar a trabalhar. Ou, tipo, os pais vão mudando já o próprio cérebro do filho, assim, hoje em dia. Mas, tipo, antigamente, né? Mas, tipo, hoje em dia é, tipo, pô, estuda, vai pra casa e fica em casa se quiser sair. Tipo, não, tipo, os pais não moldam, assim, a pessoa, sabe? Mas aí também tem uma questão de mudança cultural e organizacional mesmo, de como a gente funciona na nossa vida. Sim. Né? Antigamente, talvez os pais não trabalhassem tanto. Sim. Né? Hoje, os pais trabalham demais. E talvez não tenham tempo ali para se dedicar Nos filhos, aos assim. filhos como realmente precisariam. Né? Tudo bem que antigamente os pais trabalhavam também bastante, Sim, sim. mas antigamente não tinha celulares. Né? Não. Hoje o que acontece? Que a gente chega em casa e fica cada um no celular. É. Né? Não sei, lá em casa é assim, não sei se na casa de vocês é também é assim. Né? Sim. Hoje vão as famílias que jantam juntos já são raridade. Né? Cada um come num horário, porque cada um chega num horário diferente
E aí, quando é o teu tempo que param de fazer uma coisa, vai todo mundo senta no sofá, liga a TV, fica cada um no sofá, ou cada um fica num quarto, Sim. né? É. Então, onde é que está a comunicação? Sim. Antigamente, né, por exemplo, na geração dos pais de vocês, né? O pai, normalmente, né, que tinha o controle da TV, que ficava lá passando o jornal, e os filhos que iam precisar ficar achando alguma coisa para fazer. Aí a mãe, naquele modelo patriarcal, né, ia limpar a casa, ia dar conta de outras coisas, né, não se tinha aquela ajuda com Fazer cuidados, comida, né? fazer comida, né, e aí os filhos ficavam lá tendo que se virar. Porém, nesse momento, podia haver uma conversa, O podia diálogo, haver assim, um né? diálogo, exatamente. O que se perde em muitos momentos hoje. Né? Talvez não tenha esse diálogo necessário para poder constituir ali, né, uma ideia, um direcionamento, ou ter um senso de responsabilidade. Porque às vezes os pais podem estar perdendo um pouco essa noção de dar responsabilidade para os filhos. Aí contrata normalmente uma babá, né? Não tem tanto tempo assim pra cuidar do filho, é por isso que tem. E aí vem onde a questão está com qual é o tempo de qualidade que a gente passa. Sim. Será que a gente passa, hoje vocês são adolescentes, mas vocês passam tempo de qualidade com os pais de vocês? Vocês passam mais de 5 minutos com os pais de vocês, estando ali com os pais de vocês? É difícil quem passa. É difícil. Poxa, jogar um jogo de tabuleiro com os pais. Caridade. Quem é que faz isso? Caridade. Né? Eu, lá em casa, a gente tenta fazer o máximo isso, passar um tempo sem nenhuma tela, né? Sentar todo mundo no chão, conversando, jogando alguma coisa. Rindo, assim, né? Isso, entendendo, pô, a gente faz questão de entender como é que foi o teu dia. Sim. O que te fez, alguma coisa te deixou triste hoje? E auxiliar, né? No dia do filho. Isso, E não se tem mais essa conversa. Poucos são os pais que os filhos chegam na escola e perguntam: como é que foi teu dia? O que tu aprendeu hoje? Aham. O que tu teve de diferente no dia de hoje? Pareceu o Batman na tua escola hoje. Sim. Então não se tem mais esse diálogo, né? Essa conversa, porque chega cansado, chega estressado, né? Os filhos ficam só lá jogando no celular, fica trancado no quarto. Então as realidades mudam. E essas realidades que mudam também interferem em como que a gente se coloca, né? Conforme vai crescendo, né? E isso interfere lá no mercado de trabalho. Interfere. Né? Porque... Então como que eu vou escolher, o que eu vou querer ser? Poxa, assim, eu não tenho nenhum exemplo, né? Do que eu vou querer ser. Só não foi o realmente. cérebro assim da criança, assim, do adolescente, não foi tão moldado, né? Não é nem moldado, é que não aprende. Sim. Né? É que não se coloca ali a ver, talvez, como necessidade, né? Ou às vezes os pais fazem questão de dar muito a questão física, né? Poxa, Sim. dei o último celular, né? Poxa, tem tudo ali. Quer ver aquela frase, né? Ah, tem tudo que precisava e Sim. ainda assim apronta alguma coisa, né? É Dou tudo verdade. que tem direito. Né? É. Mas será que deu tudo que deu direito? Será que Será que deu suficiente? atenção? Né? Ou Às vezes será só que... pensa assim nos bens materiais, né? Exatamente. E tipo, parar na vida pessoal com o filho, do pai e mãe, independente, né? Às vezes falam isso, mas tipo, o filho assim gostaria de ter mais contato com os pais, mas às vezes os pais trabalham assim o dia inteiro e chegam cansados, só querem tomar café, ver jornal e descansar. Exatamente. Né? E aí é onde dá essa dificuldade, né? Sim. E é muito interessante vocês falando isso, e eu espero que os pais de vocês escutem isso, né? Porque os adolescentes não falam para os pais que querem ter uma atenção. Sim. Né? Eles vão dar outras formas de falar isso. Descobrirem, né? Eles vão chamar, dar- não, eles vão chamar de outros jeitos essa atenção. Sim. Só que nessa hora, os pais vão falar que eles estão querendo chamar atenção, só que eles percebem esse chamar atenção de uma maneira negativa. Sim. E é o contrário, quando o filho está chamando atenção, é porque ele realmente está chamando atenção. Sim. E é para dar atenção, né? Não é para brigar, não é para deixar de castigo, não é para reclamar, é para dar atenção. Né? Então, eu já escutei muito isso, porque vem de criança pequena, né? De criança mesmo pequena. Poxa, tá chamando atenção, tá fazendo isso para chamar atenção. Sim. Realmente tá fazendo isso porque quer chamar atenção. Porque ele tá querendo passar um tempo contigo. Sim. Né? Quando foi a última vez que no fim de semana vocês foram na praia? A praia não precisa pagar, é aqui pertinho. É de graça. Né? Vai no inverno que tem menos gente, vai brincar, soltar uma pipa. Quando foi a última vez que vocês soltaram uma pipa com os pais de vocês? Faz tempo. Com os pais assim, Nunca? faz tempo. Mas nunca soltei pipa. Sério? Nunca soltou uma pipa, gente! Quando eu era criança, assim, eu brincava direto. Assim, meu pai me ensinou a fazer pipa. Eu Aham. fazia pipa, fazia rabiola, aí eu subia em cima da laje com meus amigos pra brincar de soltar pipa. E isso é um momento muito legal. Tu não vai lembrar disso pro resto da tua vida? Vou.
não é um momento de qualidade que tu passou com teu pai ali, que conseguir construir isso. E às vezes, quando tu tiver os teus filhos, tu pode reproduzir a mesma coisa. Ensinado é o que ele me ensinou. Exatamente. E muitas pessoas, como você, nunca soltou, teus pais nunca te ensinaram a soltar uma pipa. Meus pais trabalhavam muito, eu nem tenho lembranças brincando com meu pai ou minha mãe. E como Eu é que brincava isso é pra sozinho. ti? Normal. Na real, assim, eu fui pra psicólogo já, quando meus pais se separaram. Eu tinha 7 anos. Aí eu fiz psicólogo, ia pro psicólogo por uns 2 anos assim. Aí, sabe, né? Porque, os pais se separaram, não sabe como que a criança tá, como que ela se sentiu, né? Aí eu ia pro psicólogo. Legal. Mas talvez hoje não perceba, mas uma hora pode sentir aquela falta, entendeu? Mas pode também, pode não sentir essa falta, né? Mas para algumas pessoas sente isso. Talvez quando tiver os filhos, poxa, estou fazendo isso com meu filho, eu vejo que é legal e eu não tive isso. E pior que a criança lembra, né? Lembra. E é muito legal. É uma coisa que a gente pode, eu até brinco de conversar com as crianças sobre isso. A gente pode perguntar qual é o presente mais legal para uma criança. Ela pode não saber qual é o presente mais legal. Mas se tu perguntar qual é o dia mais que tu lembra de brincar com os teus pais, ela vai conseguir dizer. De um dia que ficou na memória dela. Sim. Foi marcante, né? Foi marcante. E esses dias marcantes tu leva pra vida inteira. Sim. E até conta pros filhos, né? Sim, tu vai contar aquelas histórias. E conforme as gerações vão passar, essas histórias vão diminuir. O que vai contar, né? Poxa, eu ficava no TikTok o dia inteiro, filho. Né? Jogava videogame o dia todo. Eu Chegava na escola, videogame. jogava videogame. Na escola, chegava na escola, filho, jogava videogame. Enquanto isso, nossos pais falam, né? Aí eu Trabalhava. demorava 15 quilômetros, eu levava 15 quilômetros para ir até a escola. Com ia saco de bicicleta, arroz. Com saco de arroz. Né? Então, na verdade, eles iam de carro até lá. Os pais dele levavam, tudo bem. O meu pai, ele ainda ia de bicicleta pra escola. O meu falava, tipo, hoje, tipo, ele me leva, às vezes quando eu perco horário assim, me trazia de carro, assim, né? Lá de Bituba até aqui? Não, tipo, quando eu estudava em Bituba, sabe? Aí, tipo, aí fala, pô, vem de bicicleta, assim, tipo, falava assim, às vezes falava assim, na época, assim, até zoando assim, né? Tipo, na minha época eu ia a pé de bicicleta com um saco de arroz nas costas, depois eu ia trabalhar. E hoje vocês tipo, têm tudo assim, né? Sim, Querendo ou não, tudo Eles falavam como se fosse uma aventura, né? Não, eu pegava o ônibus 3 da manhã, chegava na escola às 6. O meu pai falava isso. Ele estudava aqui no SEDUP. Sim. E aí ele falava, eu ia lá do Maitá até o SEDUP sem pôr a mão na bicicleta. Com a mochila nas costas e ainda com a mão cruzada, assim, escutando música no Walkman. Né? Então, pra ele era uma aventura, aquilo ali. Ele se orgulha de vir lá do Maitá até aqui sem pôr a mão na bicicleta. Querendo ou não, tipo, a mudança de geração, né? Tipo, na geração dele, tipo, não tinha tudo isso que, tipo, na tua geração, quando tu ia pra escola, né, não teria. Aí eu já tive que acordar às 5h33 da manhã pra poder ir pra escola, porque eu estudava muito longe de casa. Entendeu? E aí isso já foi mudando. Hoje a minha irmã, por exemplo, ela acorda a hora que ela quer, porque ela vai pra escola só à tarde. Sim. E aí o ônibus dela pega na rua de trás da escola, na rua de trás de casa pra ir pra escola. Então é muito tranquilo. Né? Hoje o ônibus para as escolas, para as municipais, né, é muito fácil. Né? Hoje não precisa mais ir quase andando ou indo de bicicleta pra escola, porque tem o ônibus que vai levar. Sim. Sabe aquelas plaquinhas lá que quando você monta algum equipamento eletrônico tem aquelas plaquinhas? Quadradinhas? Aquelas verdinhas? Que tem um monte de pecinha? Então, quando eu era pequeno, eu gostava de brincar com aquilo ali, eu fingi que era postinho de gasolina. Eu botava assim, deitadinho assim com os fiozinhos, pegava os carrinhos, botava no carrinho. Meu Deus! Isso daí veio uma vez brincando comigo. Eu nunca esqueci, sempre tô gravado. É o que é importante quando o pai vai se interagir com os filhos. Aí não esquece. Tá marcado? A interação foi uma interação negativa, Aí marcou ele. mas marcou. Marcou, foi um dia especial pra ele. E pior que é assim, né? Quando marca, não importa a idade, né? Por exemplo, eu lembro de coisa que eu tinha 5, 4 anos, né? Os pais pensam, a criança não lembra, não sabe, não Mas pensa. Lembra. Mas lembra. Lembra. E isso reflete muito, né? Brigas, questões de relacionamento, né? Sim. Dos pais, porque poxa, os pais não são só pais, né? Eles têm A vida pessoal a deles. vida pessoal deles querendo quanto ou não, casal. Trabalho assim também. Exatamente, então eles têm os problemas pessoais deles, né? Porém, esses problemas pessoais às vezes refletem na forma como vai colocar para a criança. Né? E aí é onde impacta, por exemplo, brigas de casal, né? E aí entra algumas questões, né, de joguinhos psicológicos ali entre pais, Sim, de sim, às vezes sim. colocar um contra o outro, né? Então tudo isso impacta, né? Muito, muito
a vida daquela criança. É um choque, né? Tipo, é um choque que, tipo, se é uma criança que vê, sei lá, um pai se brilhando, é um choque que vai ficar marcado pro resto da vida. Isso. E na infância, né, a gente aprende a como que a gente se constrói. Sim. Né? Então, poxa, se eu vejo ali meus pais aguentando aquele relacionamento, pra mim aquilo ali é um relacionamento. Sim. Então, conforme eu vou crescendo, talvez eu me coloque em relacionamentos que são da mesma forma. Né? E aí é onde eu não vou me colocar, talvez, em um relacionamento saudável. Sim. E aí é onde vai começar a enfrentar as dificuldades. Né? Então, poxa, as coisas que a gente viveu lá quando criança pode sim afetar o que eu vou viver enquanto adulto. Meio que dá, É que nem- ocasiona isso. O convívio, a forma Forma de como criação, é né? colocado, Forma de a criação, né? O que ele vê, né? O que aquela criança Depende está dos tendo pais. acesso. Depende dos pais. Por depende do que os pais exemplo, fazem. um filho, ele vê o pai sempre agredindo a mãe, ele vai achar que isso é normal, aí quando crescer, vai acabar, talvez, Tá reproduzindo. afetando a criança, tipo, eu vou fazer que nem meu pai fez, tipo, sabe? Vai afetar o cérebro da criança. Poxa, né? Pra vocês meninos, né? Poxa, o meu pai precisava ser macho, ele precisava demonstrar ali que ele era macho, né? Que O ele homem não da casa, chorava. né, como se dizem, O homem da casa, ele não sofria, ele não chorava, né? Ele não demonstrava fraqueza, ele era sempre o homem forte, né? Aquela masculinidade ali. Então, e sempre forçava eu ser assim, que eu falava que filho meu não chora, que homem não chora, que homem não sofre, não é Uma fraco. hierarquia, né? Tipo, a hierarquia, tipo, antigamente, né? Não sei se hoje em dia ainda continua assim. Acho que muita continua, gente tipo, ainda acho que era hierarquia, né? O pai, o mais famoso, conhecido como homem da casa, a mulher e o filho. A mulher era, tipo, que lava a louça, a que cuida da casa, né? Que faz Isso. de forma geral. E aí isso era reproduzido, né? Por Sim. aquele menino. Então hoje muitos dos adolescentes, por exemplo, não choram, né? Dos meninos, para reconhecer que sofrem é muito difícil. Sim. É para reconhecer que precisam buscar ajuda, né? E isso impacta de forma Demais. gigante, Demais. né? E aí quando fica adulto, aparece isso, né? Então, Sim. hoje a gente percebe nos adultos de hoje, né, um pouco já ainda dessa dificuldade, né? Antes era pior. Então, poxa, hoje homens aí com 40 anos, muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de assumir o sofrimento, né? De assumir que talvez aqui eu vá chorar, né? De aceitar que vai chorar, é muito difícil, né? Porque mexe nessa identidade. Sim. E querendo ou não, tipo, afeta, né? Chega. Mas eu acredito que o filho vai crescer igual o pai e daí vai praticar as mesmas coisas. Mas nem sempre. Né? Às vezes ele pode ter aquilo ali como um exemplo de que ele vai evitar totalmente. Né? Hoje, se eu vi ali o meu pai agredir minha mãe, Sim. eu sei que aquilo dali pra mim era horrível. Então eu vou fazer o máximo possível pra não ser igual. Pra não viver a mesma situação. Ou a mesma coisa de mulheres, né? Poxa, eu vi a minha mãe apanhar do meu pai ali, ela nunca fazia nada. Jamais vou ser daquela mesma forma. Sim. Né? E aí consegue ir atrás. Aprendeu o daquilo contrário, ali. assim, aprendeu certo. Exatamente. Deu certo pra essa situação, né? É, Lógico. sim. Mas às vezes nem sempre acaba seguindo certo, né? Porque às vezes tem E aí entra com as possibilidades, né? Poxa, se dentro daquela família, se tem apenas aquela possibilidade, que a gente sabe que muitas famílias não têm uma visão muito legal de certas coisas, né? Que seguem um caminho que não é o ideal que a gente poderia estar vivendo. Sim. Né? É. Então tem uma situação de vulnerabilidade, né? De acesso a coisas que às vezes crianças não São deveriam ter adequadas, né? acesso. E ela segue, não é nem um recuo, é que ela não se vê fora daquela possibilidade. Né? Como se aquilo dali fosse, minha família faz isso, Eu acho legal, vou fazer também. vou fazer também. Não, meu pai tem tudo, minha mãe tem tudo fazendo isso, né? Vou fazer Por que também. eu não vou fazer isso? Se eu não vejo o lado certo da história, o lado certo, né? Pra mim aquilo dali é o certo, né? Então por que eu não vou seguir diferente? Né? E aí é onde entra muitas situações de risco, né? De vulnerabilidade. Então é importante a gente reconhecer que existe também essas direções. E procurar, né? Ajuda, assim. E isso, sempre procurar ajuda. Sempre vai ter uma possibilidade melhor. Né? Sempre vai ter uma direção. pra Sempre gente vai seguir. ter um avô, uma avó para auxiliar a criança, né? Isso. A própria escola, né? A própria A escola própria serve para escola. isso. A própria escola serve pra isso. Professores, amigos, serve para auxiliar. Se a pessoa tem alguma dificuldade dentro de casa. E é uma responsabilidade muito grande,
principalmente dos amigos, né, que tu trouxe. Sim. Poxa, se eu tô percebendo que tá acontecendo alguma coisa estranha na casa daquele meu colega, se ele me falou alguma coisa, se eu entendi que ele tá vivendo alguma situação que eu sei que uma criança, que um adolescente não deveria estar passando, eu vou poder ajudar. Né? Então eu vou conversar com ele, poxa, será que isso aí vocês realmente deveriam estar vivendo desse jeito? Né? Será que não tem nada que a gente possa fazer para ajudar? Né? A gente fala muito sobre o abuso, né? De reconhecer o abuso, de entender que a gente pode buscar ajuda, né? De entender e Principalmente direcionar. conhecer ajuda assim na escola, né? Sim, exatamente. Então, vai ter sempre um professor que vai ter um pouco mais de atividade, né? De conseguir ter uma abertura maior. Te ajudar assim, até mesmo não todas as escolas. Na escola que eu estudei lá em Bituba, não tinha, mas aqui no Instituto tem, que no caso seria orientação, né? Isso, exatamente. Então, vai ter uma orientadora, diretores, né? Auxiliares de direção. Tem bastante gente para ajudar. Sim, é. Né? Gente para ajudar na fala. Sim. É. E acho que é isso. Quando eu era pequeno, Pô, isso aqui é muito bom. a minha guerra tipo, Na moral. celular, e daí a minha guerra só fiquei dentro de casa, né? Jogar bola, né? E daí eu comecei, quando eu vim, foi no novo ano, comecei. Eu conheci, fazer as coisas, depois fazer as coisas escondido, mas nada de errado, entendeu? As coisas tipo que pra mim era certo. Olha, o que tu me escondido. Não, tipo, jogar bola, essas coisas. Não, tipo, jogar bola, essas coisas, entendeu? E, tipo, Tá aproveitando o podcast pra ser amigo. Pra conseguir essas informações que eu perdi. O que seria bom? Chama, né, cara? Depende. Chama na produção, né? Se informar, né? Se informar? Tomar um cuidado com o que tu tem acesso. É, Né? Depende, cuidado com o que tu vai se não informar. acessar coisas ilegais, ilícitas. Não, até porque tomar muito Coisa errada, cuidado com o que tu pode se informar, porque às vezes são coisas que não vão te informar da maneira correta. Então, no caso, seria livro, essas coisas. Livro, perguntar, entender que não existe uma pergunta certa, né? Não existe um jeito certo de viver a vida ou de saber alguma coisa. Né? Então, conversar com os amigos mesmo. E uma dica para os teus amigos, né? Que tá aqui ao redor, né? Ajudem e escutem os próprios amigos, né? Escutar. Escutar. Poxa, se alguém vai ali conversar com vocês, é porque aquela pessoa está confiando em conversar com vocês. É porque para ela poder chegar e falar algo com vocês, passou na cabeça dela trilhões de vezes que não era para fazer aquilo dali. Sim. Ó. Né? Passou várias vezes na cabeça que iriam rir, que iriam fazer piada. Né? Então evitem fazer piada. Né? Evitem julgar alguma coisa, fazer certas brincadeiras. Eu tô vendo essa risadinha. Porque ele faz isso com as outras pessoas, não é? É, isso aí faz. Isso aí faz. Então, pensa no que as coisas que a gente fala pode ocasionar na vida das outras pessoas. E isso pode ser uma retração tão grande que aquela pessoa pode levar, que ela pode nunca mais querer tirar dúvidas. Ou querer perguntar algo que é uma dúvida sincera dela. Né? Poxa, a maior questão de vocês de adolescência, sexualidade. Né? Isso eu entendo, isso aí é informado. Isso ele tem dúvida. Ele não me lançou essa, né? É? Mas é uma questão muito grande da adolescência. Acabou de falar. Então, olha só, ficou vermelho. Ó. Foca nele, foca nele. Ele entende. Mas é uma questão muito grande da adolescência. Porque, poxa, como é que eu vou me informar sobre isso? Entendeu? E as pessoas que estão em volta servem para dar esse auxílio. É ajudar eu, viu? Pra ajudar. E meninos não se cobrem tanto, tá bom? Calma. Tudo tem seu tempo. É Rafael. Aí. Pode sair de Meninos também, tá? Não é só meninos. Pode sair por minha mãe. Porque Não, tá gravando. Ai, é porque ela não sabe o que vocês aprontam. todos os podcasts, cara. Ela não sabe, as mães não sabem o que vocês aprontam. Ai, 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 tô nervoso. Né, Fernando? As mães não sabem. Minha mãe acha que eu sou virgem. Corta, coisa aí. Ai, esse Max é o só. Adulto, a mãe, todo mundo acredita que tá virgem. É que você perdeu. Tem que cortar uma meia hora de vídeo, só com o Marquinhos falando Marquinhos. Ô, cara, minha mãe acompanha isso aí. Não, não, Marquinhos tá tirando as dúvidas dele. O Marcos agora É isso aí, Marcos, é isso aí. É isso, ele tá aproveitando Agora o ele tá um momento. momento assim mais É, dá vibes, certo, assim, dá ele já tá tirando assim, trazendo a escola já pro momento Como pessoal ele dele. falou, se a pessoa tá conversando contigo sobre isso, é porque ela confia em ti. Ela Exatamente. viu? Mas é exatamente isso, é porque ele tá confiando
confiança em todo mundo que tá aqui. É. Você é legal. Vamos Né? Mas isso é importante, pessoal, que vocês precisam ter essa rede de confiança para poder ouvir e pra mente. Ah, vai ser engraçado, vocês vão rir, mas vocês precisam colocar naquela outra pessoa que ela pode sim falar. Que vocês vão estar ali para ajudar aquela pessoa. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala, poxa, de saúde mental, a gente tá falando que vocês podem estar ajudando um amigo que vai estar no momento que ele precisa de ajuda. Com mais dificuldade, né? Exatamente, com mais dificuldade. E, pô, a gente tá brincando aqui, né, falando de sexo, mas pode ser um problema de casa. Pode ser sim um problema sexual, uma Ou até um dificuldade vício da ali. pessoa assim ter o problema de sair desse vício, né? É, pode ser um vício, e aí vício a gente coloca, pode ser drogas. Sim. Né? Vocês têm uma dificuldade muito grande de acesso facilitado a drogas na adolescência. O Isso então consumo é de uma droga, então. O quê? Isso aí. Não, tô falando de droga. Agora Né? eu- Maconha, cocaína, cigarro, bebida. Né? Eu tô falando de droga que pode ser um vício. E é um problema que a adolescência passa. Até bebida, né? Bebida, Pode ser. sim, bebida sim, inclui isso. Cigarro não é uma droga, não é? Ai, não, para. Não, acaba. Eu não tô viciada, eu tomo todo dia. Estimando. Mas ele é um estimulante, né? Tem cafeína. É da cafeína. Até pra metade, sim. Esse Marx. Mas aí entra no mesmo nível de café, chocolate, refrigerante, energético. Mas o chimarrão faz mal pro coração, por causa da cafeína. É por conta da cafeína. É igual a Monster. Quem aqui é viciado em Monster? Eu sou viciado em Red Bull. pra isso. Na real, tem que ser Eu, na faculdade, era só vivia a base de Monster. Fiz o meu TCC sendo patrocinado pela Monster, praticamente. Olha, era aquilo lá de engradado, assim. Então, era o que tinha. Pra sobreviver. Não indico. Não é legal. E não afeta o negócio mental? Muito. Afeta muito, Tira o muito, sono. muito. Tira o sono, inibe o sono, só que vai ficando cansado, dá palpitação. Então, não é legal. É legal. Não. Não fazem em casa, gente. Não faça. Esse Marx. Então, pra gente poder aproveitar esse momento, né, eu quero divulgar um projeto que a gente tem, como eu tinha falado anteriormente, né, hoje eu faço parte da Clínica ProLife Desenvolvimento Humano. A gente é uma clínica de saúde mental que ela tem como foco dar acesso à saúde mental. Né? Então, hoje a gente tem aí mais de 20 profissionais, quase 20 profissionais, para poder acessibilizar o cuidado com a saúde mental. Então, hoje a gente tem esse time de especialistas em cuidar da saúde mental. Então, a gente tem diversos profissionais psicólogos que vão atuar em alguma especialidade da psicologia. A gente conseguiu construir um núcleo de atendimento às pessoas com surdez. Então, hoje a gente tem uma psicóloga que faz atendimento psicológico em Libras. A gente tem um núcleo de atendimento às pessoas LGBT. Então, porque é necessário ter essa vivência na comunidade, né? Então, a gente tem psicólogos especializados para atender a comunidade. A gente tem um núcleo de psicólogos negros para atender a população negra, por conta de toda a vivência de realidade de racismo. Então é importante a pessoa se identificar com as dores daquele paciente ali também. Né? Então a gente conseguiu construir. Pra sentir o que eu sente. Exatamente, de poder ter essa vivência. E do paciente entender que aquele psicólogo ali passa por isso também. Sim. Né? Então é muito legal a gente poder construir, né, esse núcleo. E aí a gente conseguiu, então, destinar esse acesso, né? Então, tu estava falando da questão de luto, né? E hoje a gente tem uma psicóloga especializada em luto, né? Que trabalha com essa questão, né? Eu sou especializada na área de carreiras, orientação profissional, planejamento de carreira, né? Então, toda essa parte. A gente tem psicólogos especializados no trabalho com infância, né? Com crianças, desde a avaliação, né? TDAH, por exemplo, em como descobrir as habilidades necessárias. Né? Então, a gente tem um núcleo muito grande de vários profissionais. Né? Então, a gente conseguiu ter essa acessibilidade, né? Então, de pessoas que às vezes tinham uma dificuldade de, poxa, onde é que eu vou conseguir esse profissional para resolver o meu problema? Lá a gente conseguiu montar essa equipe que tem a solução. Né? Legal, Então, de muito verdade. legal. E aí... Oi? Eu soube assim, ó, eu tava vendo um vídeo, e daí eu soube que, tipo assim, ó, 60% tipo, da população tipo, mundial tem algum problema mental. Todo mundo tem alguma questão psicológica, né? Não quer dizer que essa questão psicológica seja um transtorno psicológico, ou seja, uma doença psicológica. Sim. Né? Ela pode ter alguma questão de autoestima, né? Ela vai ter alguma detalhe. questão, algum detalhe, Qualquer né? um. Qualquer um. Seja o mínimo. Pode ser o mínimo. Ela vai ter alguma questão, né?
como eu falei anteriormente, ninguém é 100% feliz o tempo todo, né? E a gente vai precisar de alguma ajuda com as nossas emoções, Procura né? alguma ajuda, né? Porque Bom, a esse gente- teu projeto eu achei muito massa, né? Porque, tipo, cada psicólogo se encaixa com cada paciente. Exatamente, né? Então, não é porque eu vou buscar um psicólogo porque eu estou com uma depressão, né? Não é só por isso que a gente busca um psicólogo. Eu vou buscar um psicólogo quando eu tô sentindo que eu tô com uma dificuldade na escola. Eu vou buscar um psicólogo quando eu tô com dificuldade de me socializar, de conversar com as pessoas. Eu vou procurar um psicólogo quando eu tenho muito medo, tenho uma fobia, alguma questão. Pra Então, qualquer coisa, né? Por Tem exemplo, quando eu era muitas pequeno, questões eu cantava na sala. Daí a Sola falou que eu tinha problema e mandou pro psicólogo. talvez dependa do preparo dos professores. Né? Então isso é uma questão. Dá pra gente fazer um outro podcast só sobre os professores e como que a gente Só pode Marquinhos. trabalhar. Só o Marcos falando de cada um. E aí, deixa eu voltar aqui pra parte da clínica, né? E com esse nosso projeto, né, de a gente conseguir acessibilizar, né, esse cuidado. Porém, uma dificuldade que a gente vê, percebe nas pessoas, é muito legal. A gente conseguiu construir essa equipe que dá acesso a muita gente. Porém, como essas pessoas conseguem ir até o psicólogo, né? É muito difícil. Né? Para hoje, as pessoas pagarem um psicólogo é uma caro, algo muito caro. Né? E aí a gente pensou, poxa, como é que a gente pode solucionar isso? A gente quer acessibilizar o cuidado com a saúde mental. Né? Poxa, a gente faz tantos eventos, tanta fala, né, sobre isso, sobre como é importante cuidar com a saúde mental, mas como é que a gente vai lá e coloca essa saúde mental como necessário? Em dia, né? Em dia. Né? E aí foi onde a gente desenvolveu, né, esse nosso programa, que é o nosso bebezinho, né? Que é o Semear Saúde Mental, né? Que ele é uma associação de benefícios psicológicos. Uma associação. Isso. E aí é onde a pessoa se associa, né? Ela vai pagar a mensalidadezinha ali, uma taxinha muito pequena, R$19,90 por mês, para o lançamento, né? Então, muito barato. E ela pode colocar até 5 pessoas da família. Um pessoal é 500. Tipo, um pessoal assim. O quê? Psicólogo pessoal. Não, mas não é a terapia por 19. Não. É a associação, é fazer associação. parte da associação. E aí, fazer parte dessa associação, ela dá direito ao desconto na psicoterapia. Fosse um sócio, né? Virar um Isso, sócio. ele fica sócio, é como se fosse um plano de saúde, mas não é um plano de saúde. É uma associação mesmo. Ele fica sócio ali do Semear, né? E a pessoa vai ter até 60% de desconto no processo de psicoterapia. Bastante. Então é mais do que a metade ali, né? Então ela tem realmente um desconto muito legal e fica muito acessível, né? Então quem quiser saber um pouco mais aí, procure aí a gente, né? Mostrar um Depois olhem pouco na câmera pro pessoal procurar. Isso, depois olhem nosso Instagram, procurem ali, ó, pela ProLife. Posso tirar uma dúvida? Aham. Já qual é a diferença do psicólogo pro Pro psiquiatra? Não, Psicopedagoga? É, sim. O psicopedagogo é um profissional especializado, direcionado, né? Então, o psicólogo psicopedagogo, ele é um psicólogo que fez a faculdade de psicologia e fez a especialização, uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Ele vai fazer testagens, ele vai fazer toda a parte de avaliação psicológica. A parte do ensino, do estudo da pessoa. Para saber se tem Eu já alguma fiz isso, dificuldade né? no ensino, Aham. né? Provavelmente quem fez o seu laudo de TDAH Eu foi um psicopedagogo. Foi uma psicopedagoga. Eu fazia lá em Mituba, toda quinta-feira. Isso. Aí- E aí existe o psicopedagogo, que é um professor, né, uma pedagoga primeiro, se formou em pedagogia e aí fez a especialização em É psicopedagogia. mais um especialista. É como se fosse Isso, uma é aula, uma tu vai aprender especialização. como se fosse uma Isso. aula, tipo, E matemática, aí- ela vai lá, bota a continha pra ti, tu tem que resolver. Aí depois ela vai avaliar esse teu laudo, entendeu? E aí, essa psicopedagoga, quando é uma psicóloga, ela faz a parte de avaliação. Ela vai lá e avalia. Né? A psicopedagoga, quando é uma professora psicopedagoga, ela vai te dar outras formas para te aprender mais fácil. Ah, vai ficar mais claro agora. Entendeu? Existe essa diferença, né? Ela pode ser essas duas Então, variações. basicamente, a psicopedagoga ela faz um teste com a pessoa. Se for psicóloga, ela faz um teste. Se psicóloga for, faz teste. isso. A Se for uma psicopedagoga é professora psicopedagoga, ela vai te ensinar de outra maneira. Tipo, um negócio que tu tem dificuldade, tu vai lá, chega nela, fala, ela vai ensinar da forma mais fácil possível. Como se fosse uma forma de presente, ensinar de É. presente. Eu tenho uma Ensinar da dúvida. maneira como... Tipo, tá rolando na internet agora esse negócio do TDI daquela moça que foi no Fantástico. Eu queria saber se é realmente da forma que ela passa, mostrou na TV, ou se tem alguma diferença assim. Então, Porque bombou o caso dela ali. bombou o caso do TDI, né? Até se vocês forem olhar, né? Podcasts
TikToks, muitos psicólogos, até apareceu um meme assim nas páginas do Facebook, né, dos Nós Dinossauros da Psicologia, que durante a reportagem vários psicólogos estariam com o Canva aberto já fazendo publicação pro Instagram sobre TDI, né? Mas o TDI é muito particular de cada pessoa, né? Então tem alguns que vão lá, só o que me chama a atenção nela é que são as meninas ali têm umas características muito particulares e muito similares entre elas, né? Então uma nomeação, né, aos sistemas assim. Eu não entendo, não fiz avaliação, não sei como é que é a vivência delas no dia a dia. Não tem como eu falar, não, realmente não é, elas estão fingindo ali, né? Não tem como eu dizer isso, né? Porque é muito particular, né? O TDI em si, né? Ele é um pouco diferente, assim, no laudo, né? Poxa, no diagnóstico é um diagnóstico difícil, né? Mas, assim, poder falar, não, realmente é daquela forma, eu não posso realmente falar que é daquela forma, né? Porque é muito particular, cada pessoa vai demonstrar de um jeito, né? Algumas têm consciência de todas as personalidades, né? Realmente tem alguns casos, assim, que é bem nítido, assim, quando muda, né? A personalidade, né? Quando dá à luz, né? Aquela personalidade, né? Porém, a gente ficou muito marcado por fragmentado, né? Então, apesar, poxa, será que todo mundo é daquele jeito igual um filme? Né? É um filme, né? Então vamos pensar que é um filme aquilo lá, não condiz com a realidade do que é expressado realmente como um transtorno de personalidade. Sim. Então é importante a gente entender que existe, né? Que existem pessoas que realmente passam dificuldade por isso, assim como diversos outros transtornos, a esquizofrenia. E muitos filmes foram feitos sobre isso, né? E levantaram essa necessidade. A esquizofrenia tem um filme que é incrível, que é o... Ai, eu esqueci o nome agora, mas é de um ganhador Nobel. Eu vi que era Palavras na Porta do Banheiro. Isso, é muito legal. Eu vi esse filme emocionante. também. É bem legal, é bem legal. Mas tem um filme... Eu tô com o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças na cabeça, mas não é esse. É de um ganhador do Prêmio Nobel de Matemática, assim. Ele era esquizofrênico. E aí ele não se percebia como esquizofrênico, né? Poxa, esqueci, deu branco o nome do filme, assim. Mas fica muito marcante assim, na minha cabeça de que a frase dele, quando ele se percebeu como esquizofrênico, foi quando ele falou que a menina não envelhece. Ele falou isso pra terapeuta dele. Poxa, passou tanto tempo e a menina não envelhece. Né? Então ele tinha ali não é uma personalidade, né? Ele é uma alucinação ali de uma outra criatura, né, que aí ela não envelhecia, o tempo passava e estava ali, aquilo dali perturbava ele, realmente já adoecia, dificultava as relações, né? Então é importante a gente entender que os adoecimentos existem, mas não são como muitas vezes são retratados em filmes, né? Mas talvez seja importante para levantar a existência, né? Dar voz e talvez buscar ajuda caso perceba, pode ser que ele não está sentindo aquilo dali, né? Então, a alucinação, por exemplo, né, que é um dos casos da esquizofrenia, né, mas ela é presente em outros transtornos psicológicos, né? Pessoas com depressão podem ter alucinação, né? Então, é importante a gente sempre buscar ajuda. É interessante. Eu também isso. tenho uma dúvida. Eu queria saber sobre, tipo, como é que funciona e quais são os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O TEPT, isso. É medo excessivo, preocupação extrema, sensações de trauma mesmo, então pesadelos, dificuldade para dormir, como se fosse uma ansiedade, né? Só que um pouco mais acentuadas, direcionada àquela situação. E aí pensamentos excessivos, né? Acho que tudo ali vai acontecer, mas por esse lado, assim. Acho que é isso, né? É Quer isso. falar do Instagram da ProLife? Vocês têm Instagram? A ProLife. A autoaceitação e autoconfiança é importante. Todo mundo tem isso. Então, aí, como tipo, eu construo uma autoimagem? Uma autoimagem a gente todo mundo tem. Sim. Né? Todo mundo, a gente se percebe, a gente tem a nossa autoimagem. O problema é que ela pode ser positiva ou não. Né? Então a gente pode ter uma autoimagem degradante, né? Que não é uma autoimagem positiva, né? Eu não tenho uma autoimagem de confiança. Né? E aí é onde a gente precisa desenvolver essa autoconfiança. Tem Né? etapas. Tem etapas. Com o tempo. Com o tempo. E muita psicoterapia. E assim, uma pessoa que tem baixa autoconfiança, ela vai pro psicólogo. Como que ela consegue melhorar a autoconfiança dela?
E aí, com técnica, normalmente a gente percebe. Essa autoconfiança está relacionada com algum pensamento. Algum trauma? Não necessariamente trauma, mas pensamentos de que fazem, normalmente são pensamentos catastróficos, né? Poxa, eu não tenho confiança em mim de apresentar um trabalho lá na sala de aula. Porque eu tenho medo que todo mundo vai rir da minha cara, porque eu vou errar, a minha roupa vai sumir, eu vou aparecer pelado na frente da sala. Vai gaguejar, vai esquecer, vai dar branco. Quando pensa assim não sai nada. É. No escuro. Exatamente. E aí isso é um problema de autoconfiança. Então a gente vai trabalhar esse medo. Tá. E muita gente tem E isso. daí? E se tu gaguejar? O que vai acontecer? Aí você pensa, ó, eu já pensei nisso também. A gente sempre gosta de pensar nisso quando tá pensamento. E aí? E se rirem de ti? Ninguém vai tá ligando, você vai rir na E hora, aí? esquecer depois. Vai rir na hora e vão esquecer, né? Então a gente precisa ir moldando esse Se aceitando. pensamento. Se aceitando, exatamente. É. Mas por que eu consigo falar também assim no meio de tanta gente? Porque eu tô nem aí! Eu sei o que eu tenho pra falar. Se eu gaguejar, eu não tenho problema. Eu gaguejei, acontece. Vou parar, vou precisar falar aquela palavra aí de novo tantas vezes quanto for necessário, né? E é algo que até nisso tem autoajuda, né? Que a diretora falava, quem sabe o texto é vocês, não é o público. Sim. E também tem um ditado assim da prática, da perfeição, né? Mas aí, o Acho que é essa porque- perfeição? Não, a pessoa vai errar e vai aprender. Mas o que é essa perfeição? Por que a gente tem que ser perfeito? Ah, é verdade. Entendeu? Por que a gente tem que ser perfeito? Por que a gente precisa atingir a perfeição? Por que a gente não pode ser só a gente? Ninguém é perfeito. Verdade. Por que a gente não pode ser só nós mesmos e errar uma característica nossa e reconhecer o erro é uma característica maior Mas ainda? a pessoa vai aprender com ele, porque vai te Vai aprender com ele, lógico. Isso é coisa do ser humano, né? Isso Errar é pra coisa- aprender. exatamente. Aprende, aí faz de novo, se errar, faz de novo, A gente até já acertar. aprendeu a andar direto? Ou a gente caiu? A gente caiu. Tem que cair pra aprender. É Tem que cair pra aprender. É que nem andar de bike, tu cai até tu conseguir aprender. Ralou o joelho, Eu já não aprendo, levantou, se eu cair de bike eu não ando mais. Então, acho que é isso aí. Você É pode isso. pular aí, se tu quiser fazer. Segue lá ProLifeDH, @ProLifeDH no Instagram. A gente tem o site também, é prolife.com.br. Saiba um pouco mais sobre o CMAI, né? Esses descontos aí que são Virar um incríveis. sócio da associação, né? Vira um sócio aí do CMAI, né? A gente tem desconto tanto para psicólogos, para psiquiatras e também nutricionistas, né? As nossas nutricionistas, eu falo com muito orgulho, assim, elas são muito especiais porque não são nutricionistas de dieta, né? Elas são nutricionistas que vão trabalhar sobre o nosso comportamento alimentar, né? E é muito importante. E também o legal do nosso projeto é que ele pode ser tanto online quanto presencial, né? Então o pessoal aí do mundo inteiro Vai pode poder aderir. acessar. E isso pode aderir ao nosso programa. Então, hoje a gente tem pacientes que são de Portugal, Canadá, Estados Unidos. Aham. Então, Precisa ter a tecnologia é Massa. Uma possível. compra? Precisa? A gente precisa, na verdade, de alguns dados, né, para fazer um contrato. Das pessoas, né? Vou fazer um Pra contato que tu vai virar um cadastro. sócio da Isso. associação deles. Isso, aí entra em contato ali pelo nosso WhatsApp, né? Entra lá no nosso Instagram que já tem contato do WhatsApp. E aí a gente já consegue aderir, a partir do momento que adere já pode estar usando os nossos serviços. Certo? Que massa, Se puder legal. me seguir aí no meu Instagram também, Vai, si.Julia Nascimento. Vamos todo mundo seguir ela. Seguem a Agradecer- psicóloga. Agradecer pelo podcast, né? E desculpar por alguma coisa. Não, mas eu que agradeço aí o convite, o projeto de vocês, o projeto aí do A professor gente que Fernando. agradece. A gente Muito agradece. legal realmente estar colocando vocês nisso, né? E se precisarem, pode me chamar para outra sim, vez. sim. Porque tem muito conteúdo pra gente conversar, né? Nossa, pessoal aí- com Marquinhos, hein? tem aí muitas ideias pra gente fazer, principalmente nesse mundo das profissões, né? Então Sim. tem muita coisa pra gente poder Sim. falar. Quer falar do Instagram, mano? Segue lá, né? Roger. Segue lá, Roger, ROGH, Roger, _, Luiz. E segue aí, Luciano Júnior. E eu não tenho. Quer falar o teu aí, Luiz? É Luiz, eu acho que é teu nome, né? Fê vazio. Fé Basil. Aí, ó, segue lá. Segue lá todo mundo. E é isso. Encerramento obrigado, de mais um Pod School. Agradecemos a todos que estão vendo aqui. E é isso. depois vai ter os cortes lá do TikTok desse cara que faz. desse monstro. Não, claro, não é pra colocar não. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a e até o todos. próximo. E até o próximo. Tchau.